a Deus. Aleluia. Irmãos e irmãs, mais uma vez, meus irmãos, venho-lhes trazendo mais um tema. Glória ao nome do Senhor. Um tema glorioso, irmão. Um tema glorioso, irmão. Que o tema de hoje, irmão, ele possa fazer você ficar mais crente, mais firme, mais fervoroso, mais virtuoso, mais virtuosa. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Dá glória a Deus, irmã. Dá glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória ao Cordeiro Santo. Aleluia. O tema da mensagem de hoje: a humildade de um servo. Glória ao nome do Senhor. Dá glória a Deus, irmã. Dá glória a Deus. Importa onde você esteja ouvindo esse tema agora. Aleluia. Não importa. Nem que seja o seu veículo dirigindo, em um avião, no seu escritório, na sua casa deitado com seus filhos em sua cama. Aleluia. Ou pela internet, aonde for, que esse tema te alcança e possa falar muito ao teu coração. Dá glória a Deus, irmão. Dá glória a Deus. Deus é contigo. Deus é contigo. Vamos ler uma passagem, irmãos, onde está escrito em 2 Reis, capítulo 5. Mas antes, meus irmãos amados, de iniciarmos a leitura desse livro, vamos falar um pouquinho da história. Glória ao nome do Senhor. De um homem chamado o profeta Eliseu. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Em 2 Reis, meus irmãos, no capítulo 5, fala da história de um homem chamado Naamã. Aleluia. Você vai ouvir, e você vai entender e compreender, e você vai acabar acreditando e cair de si. Que história linda, que história maravilhosa. Vamos falar um pouquinho da história do profeta Eliseu. Aleluia. Aleluia, Deus. Eliseu, meus irmãos, glória ao nome do Senhor. Em hebreu, quer dizer meu Deus é salvação. Aleluia. Eliseu, para quem muitos não conhecem ou não sabia, bendito seja o nome do Senhor. Ele era um discípulo de Elias. Foi o seu sucessor no reino do norte de Israel. Era filho de um homem chamado Safate.
Ele vivia em Abel-Meola, no Vale do Jordão. Glória ao nome do Senhor. Pertencia a uma abastada família que possuía 12 juntas de bois. Ele serviu, irmãos, a Elias durante algum tempo, antes, meus irmãos, deste ter ascendido em direção aos céus. Por um redemoinho, meus irmãos, depois de serem separados por uma carruagem de fogo. A história diz, meus irmãos amados, que Eliseu pediu porção dobrada do espírito de Elias. E isto é uma porção dupla, meus queridos, que era devida à sua primogenitura como seguidor de Elias. Ele ocupa, meus irmãos, esta posição por causa da sua designação oficial como sucessor de Elias. Na época, irmãos, em que Elias lançou sobre ele seu manto oficial, onde está escrita essa história, em 2 Reis, capítulo 1, versículo 17. Foi um dos profetas, meus irmãos, que mais teve milagres registrados na Bíblia. E dentre eles, irmãos, está listado alguns. Aleluia. A história relata, meus irmãos, que Eliseu, como tinha porção dobrada do espírito de Elias, Eliseu efetuou 14 milagres. Glória ao nome do Senhor. Em Elias, apenas 7. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler um pouquinho e vamos entender e compreender um pouco da história dos milagres de Eliseu. Em 2 Reis, irmãos, capítulo 2, versículo 13 em diante, fala da travessia seco pelo rio do Jordão. Em 2 Reis, meus irmãos, capítulo 2, versículo 19 em diante, fala da purificação das águas. Em 2 Reis, meus irmãos, capítulo 2, versículo 23 em diante, fala a morte dos que se untavam diante de sua maldição. Em 2 Reis, meus irmãos, no capítulo 2, versículo 17 em diante, fala a cheia das cisternas no deserto sem que houvesse chuva. 2 Reis, capítulo 4, versículo 2 em diante, a multiplicação do azeite da botija na casa da viúva de um dos filhos dos profetas. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 14 em diante, fala a abertura da Amades da Sunamita. E em 2 Reis, capítulo 4, versículo 23 em diante, fala a ressurreição do filho da Sunamita. E em 2 Reis, meus irmãos, no capítulo 4, versículo 28 em diante, fala a retirada da morte que havia na paneira. E em 2 Reis, meus amados, capítulo 4, versículo 42, fala a multiplicação dos pães para alimentar 100 homens. E em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1 em diante, fala a cura da lepra de Naamã. Glória ao nome do Senhor. E em 2 Reis, capítulo 5, versículo 25 em diante, meus irmãos, fala a imposição da lepra de Naamã a Geazi. E em 2 Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante, irmãos, fala a flutuação do machado que caiu na água. E em 2 Reis, capítulo 6, irmãos,
versículo 18 em diante, fala: a imposição de cegueira ao exército da Síria, levando-os até a Samaria. Glória ao nome do Senhor. E por último, meus amados, em 2 Reis, capítulo 13, versículo 21, fala: a ressurreição de um homem jogado no sepulcro de Eliseu, e que tocou em seus ossos e reviveu. Ao todo 14 milagres. Glória ao nome do Senhor. Agora eu quero que você me prova, em que certeza você me dá e me garante, em que Eliseu fez 14 e Elias 17. Então vamos lá. Os milagres de Elias, meus amados, aleluia, existe em 1 Reis, capítulo 17, no versículo 1, seu primeiro milagre. 3 anos e 6 meses de seca, por causa de sua palavra. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 18 em diante, fala: a multiplicação do azeite e da farinha na panela da viúva de Sarafate. Em 1 Reis, capítulo 17, versículo 17 em diante, meus amados, fala: ressurreição do filho da viúva de Sarafate. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30 em diante, fala: descida de fogo do céu em resposta à sua oração. Em 1 Reis, meus irmãos, capítulo 18, versículo 41 em diante, fala: chuva depois de 3 anos e 6 meses de seca, por causa de sua oração. E em 2 Reis, capítulo 1, versículo 9 em diante, fala: descida de fogo do céu para matar os soldados que vinham lhe prender. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 7 em diante, fala: a travessia seco pelo rio Jordão. Ao todos 7 milagres. Por isso que Eliseu pediu porção dobrada. Seria milagres duplicado. Aleluia. Milagres duplo. Agora, meus amados, alguns teólogos acreditam que foram 8 milagres que Elias efetuou. Por causa, meus irmãos, de uma passagem que está escrito, aleluia, em 1 Reis, capítulo 21, versículo 23, onde ele profetizou a sentença de Jezabel. Mas isso, meus irmãos, devemos desconsiderar, porque na verdade não foi um milagre, foi apenas uma profecia que veio cumprir-se tempos depois, por Geu, que a mandou lançar de alto a baixo, e caiu sobre o chão, e os cavalos ao pisoteou, e o seu sangue esborrifetou, e espalhou sobre a parede do palácio. Aleluia. Irmãos, teve várias manifestações de Deus na vida de Elias. Além de ter feito os milagres, Elias ainda presenciou e vivenciou fatos sobrenaturais em sua vida. Glória ao nome do Senhor. Se inicia o 2º capítulo do tema da mensagem de hoje: a humildade de um servo.